Olá, então a gente vai conferir agora a história dos modais no Brasil, desde as rodovias até as ferrovias e como o Brasil escolheu e ainda escolhe o seu caminho logístico hoje. Primeiro, uma linha do tempo. Temos desde o século XIX o início dessa trajetória. Primeiro, tinha-se a predominância de estradas de ferro, principalmente com a estrada de ferro de Mauá, que focava na expansão do café e controle das elites regionais. Só que esse modal ele era muito disperso e era feito pelos próprios cafeicultores. Então, muitas vezes era diferente uma estrada da outra. Dessa forma, não tinha uma conexão grande. Então, Milton Santos caracteriza esse momento como um momento de mecanização incompleta do território. Depois, com a República Velha, continua essa expansão ferroviária, que ainda é desordenada e muito fragmentada, já que não tinha, por exemplo, uma padronização do tipo de bitola que iria colocar em cada ferrovia. Então, é um momento ainda complexo na integração territorial. Tanto que Celso Furtado vai falar de economias em arquipélagos, ou seja, tinha uma economia do café, tinha economia da borracha, tinha economia das drogas do sertão, tinha economia cafeicultora, mas eram arquipélagos porque não tinha conexão. O início da era Vargas começa a ser a superação desse modelo de arquipélago de construção do Estado, porque ele começa com um plano multimodal e cria a DNR para rodovias e a DNEF para ferrovias. Só que, no final das contas, acaba sendo multimodal apenas no papel e extremamente rodoviário na execução. É o início dessa prevalência do modelo rodoviário. Depois, esse modelo é muito intensificado em 1956 e 61 com o JK, pelo plano de metas, porque o plano mais bem sucedido dentro do plano de metas foi o Plano Rodoviário Nacional. A previsão passou, cumpriu mais do que o previsto, cumpriu 130% do previsto de rodovias e a parte de ferrovias acabou sendo negligenciada. Para diminuir um pouco das perdas com as ferrovias, foi criado a RFSA, que ficou responsável por essa coordenação e revitalização das ferrovias existentes e também pela expansão, mas o rodoviário continua sendo bem maior. No período militar, a gente tem uma nova retomada da integração territorial. Nesse momento, o objetivo passa a ser a integração para não integrar para não entregar. Esse é o lema. Então, 1964 até 85 é, é o começo da ocupação dos grandes vazios territoriais. E principalmente na Amazônia e no centro-oeste, existem muitos eixos para ocupar, integrar e dar terras sem homens para homens sem terras. Esse era o lema, um outro lema do período militar. Então temos o PIN, que foi um programa de integração nacional e também está ligado com a doutrina de segurança nacional, justamente para conectar e integrar. E o problema que essa questão acaba trazendo é a questão do desmatamento, que não era necessariamente uma preocupação tão grande naquele momento. A preocupação maior era com a efetiva incorporação do território. Depois a gente tem a década de 80, que é conhecida como a década perdida para os países da América do Sul. O Brasil não foi exceção.
Então, é um momento em que passa a haver sucateamento e privatizações. As privatizações são incentivadas a partir de 1990. Então, tem a privação da RFFSA, que tinha sido criada no governo JK, e privatização de rodovias, principalmente da Malha Sul, que permite a manutenção da rodovia e diminui um pouco su, a suas, o seu sucateamento. Também é quando surge o contexto de, de custo Brasil. Isso significa que no Brasil existe um custo específico só para enviar produtos por causa da infraestrutura, que é muito precária, além da burocracia. Mas principalmente a infraestrutura precária adiciona um custo extra que tem que ser considerado em cada exportação, em cada produto ou serviço que seja prestado aqui. Depois dos anos 2000, acontece planejamentos mais, mais contundentes, principalmente com o PNLT, que é o Planejamento Nacional de Logística de Transporte, em 2007, que vai propor um reequilíbrio modal, e também com o Plano de Aceleração do Crescimento 1 e 2. O Plano de Aceleração do Crescimento 1 prioriza rodovias e a parte da ferrovia acaba sendo delegada para o plano de aceleração do crescimento 2, só que o plano de aceleração do crescimento 2 não é tão bem sucedido e não avança tanto quanto o plano de aceleração do crescimento 1. Então, esse é outro momento em que é retomada a integração do território por meio de rodovias, só que novamente a parte de ferrovias ela é negligenciada, mesmo que no papel o plano seja multimodal. Então, temos hoje em dia, de 2018 até 2050, os planos nacionais de logísticas. Temos o plano 2018, 2035 e 2050, porque passa-se a planejar de forma mais, visando mais o longo termo. Então, esse de 2035 foi publicado em 2021 e esse de 2050 foi publicado em 2025. E o plano de logística de 2035 ele prevê revisões a cada 4 anos, então é algo que não é estático, mas ao mesmo tempo prevê planejamentos contínuos. Depois temos o início das questões, das grandes questões, na verdade. Por que o Brasil se rodoviarizou? Essa é a grande pergunta, e é composta por fatores históricos e por uma logística política. O primeiro fator histórico é o menor custo e o menor tempo. Então, o JK tinha um plano de 50 anos em 5. Para conseguir isso, ele precisava integrar o país de forma rápida. As rodovias têm um custo baixo de implementação, mas têm um alto custo de manutenção. Já as ferrovias têm um alto custo de implementação, mas têm um baixo custo de manutenção. Então, sempre o modal escolhido é a rodovia, porque politicamente tem um benefício grande para o político que planeja se reeleger ou ter sucesso na sua carreira, já que o período de domínio político é curto, normalmente 4 anos, e dentro desse período é necessário algo que seja mais evidente para a população ver. Então, muitas vezes é mais fácil simplesmente asfaltar uma rua do que criar uma ferrovia. É mais barato e é algo que vai ter impacto ainda durante o governo dele, e não só no governo do outro candidato. Também é mais flexível, porque o governo tem que prestar atenção no tipo de território. E o território brasileiro, ele tem desníveis que tem que ser levado em consideração. Nesse sentido, a malha rodoviária é uma das melhores porque se adapta a diferentes tipos de terreno e consegue chegar no porto tanto quanto na sede de onde o produto é enviado. E foi também a lógica política
é justamente essa. O problema é que depois que se escolhe o modal rodoviário de forma intensa como o Brasil, existe um alto custo para manutenção. E se esse custo não for atendido, o modal não vai servir, basicamente, como se mostrou em 1980, quando teve uma grande crise, não foi possível realizar a manutenção das rodovias. Por isso foi necessário privatizar. Então, é um alto custo constante que tem que estar sempre sendo ocupando uma grande parte ocupando a grande parte do planejamento do governo. Por isso que às vezes, por mais que a intenção seja de transformar o Brasil em um país multimodal, essa persistência e essa necessidade de manutenção das rodovias que já existem acaba dificultando a realização das metas políticas. E temos certos problemas e consequências do modelo rodoviário, como foi mencionado. O principal problema é essa questão da manutenção. Por mais que a maior parte seja de rodovias, apenas 12% da malha é pavimentada, uma quantidade muito baixa. Então, fora isso, tem também o fato de que a capacidade de carga é maior em ferrovias e em hidrovias. Então, é outro ponto negativo, que aumenta aquela questão do custo Brasil. Ou seja, temos um alto custo de manutenção e ineficiência logística, porque considerando a quantidade a ser exportado, como o preço, como o preço é baixo por item, valeria bem mais ser transportado por um modal que tem alta capacidade, como ferrovias e hidrovias, já que na hidrovia, por exemplo, com os containers, a capacidade de, a capacidade de volume é muito alta. Também existe uma alta taxa de acidente na, nos modelos rodoviários, já que são caminhões o tempo todo competindo no espaço com carros e motos. E tem também o grande problema ambiental, porque implica em maiores emissões de CO2, uma dependência dos combustíveis fósseis e poluição. Além do mais, as rodovias em trechos da Amazônia são os eixos centrais do desmatamento, principalmente no arco do povoamento adensado, conforme a divisão de Berta Becker, que segue justamente o percurso das rodovias. Então, fora isso, tem a questão da dependência, porque como já foi escolhido e acentuado as rodovias, o agronegócio tem uma grande dependência desse modal agora. Então, se houver uma rodovia eficiente, ela vai reduzir os custos para o agronegócio e aumentar a competitividade. E problemas em rodovias acabam elevando os custos de alimentação e inflação, como foi visto na greve dos caminhoneiros de 2018. Então, não é como se fosse possível simplesmente abandonar esse modal agora, porque existe uma grande dependência dele. Temos a base teórica para a escolha dos modais. Inicialmente, na época de Vargas, Travassos foi o principal nome com o seu livro Projeção Continental do Brasil. Segundo ele, o Brasil tem uma vocação litorânea, mas ele precisa se voltar para o interior. E, e ele indica que a Bolívia seria o Heartland sul-americano. Travassos é um autor de geografia que traz à tona o pensamento de Hudson, determinista, determinista em certo sentido, para mostrar que o, o meio determina a evolução do país, mas isso é um motivo para o país se adaptar e ele utiliza também das teorias de Mackinder para indicar como deve ser feita essa adaptação. Diferentemente de, diferentemente de Hudson, ele acredita que a expansão é o, o espaço vital do Brasil deve ser o próprio território. Então, a missão do Brasil é
explorar o próprio continente, não necessariamente procurar outros, mas ele usa essa teoria para explicar que o Brasil tem que expandir e explorar os seus próprios interiores. Então, é o início dessa ideia de voltar para o interior do Brasil e diminuir a quantidade de pessoas no litoral, que hoje foi muito bem sucedida, especialmente, na verdade, no governo JK. JK, ele tem essa ideia de superar o arquipélago de Celso Furtado e traz as rodovias principalmente porque elas vão incentivar a industrialização por substituição de importações. É, é o início da interiorização da capital, com a criação de Brasília em 1960 e criação do estado da Guanabara, na antiga capital do Rio de Janeiro. E nesse momento começam a construção de rodovias que conectam o país com a capital. São conhecidas como rodovias do tipo radial. Também é notado o Sudeste como uma região, não, também é notado o Nordeste como uma região de problema, uma região problemática porque já tinha Pedro Geiser, ele já apontou na sua divisão dos dois Brasis que o Nordeste era uma região muito diferente do Centro-Oeste e do Sudeste, que Nordeste e o Norte, né? Precisava de mais investimento para poder se integrar. Então, ele basicamente diz que existem dois Brasis. Pedro Geiger, com essa teoria, incentiva a criação de órgãos como a SUDENE, em 1959, que vai buscar reduzir esses desequilíbrios regionais ao trazer investimentos especificamente para a parte do Nordeste. Depois, com relação ao período militar, a base teórica foi Golbery, que ele era brasileiro, era também do ramo militar e geógrafo. Existe essa doutrina de segurança, integrar para não integrar, e a ocupação das regiões despovoadas, que são conhecidas como anecúmenos, especialmente na área da Amazônia, porque era considerada como uma região de vulnerabilidade estratégica. E também existe, nesse momento, antes também já tinha, mas também existe a intensificação do estabelecimento de regiões como unidades de proteção, para não necessariamente com a preocupação ambiental, mas mais ainda para proteger as fronteiras. Então, tinha o estabelecimento de zonas tampões nas fronteiras, por meio do estabelecimento de parques ecológicos para aumentar a fiscalização e preservar, também consequentemente acabava preservando esses locais. Um exemplo disso é o projeto no norte, na área conhecida como Cabeça do Cachorro, que é que é conhecido como. Esqueci o nome do projeto agora. Mas, bem, depois eu lembro. Em seguida, nós temos as principais rodovias criadas pelo período militar. Então, o Plano de Integração Nacional cria a estratégia de estrada terra firme. Então, o grande, o grande projeto foi a Transamazônica, que vai cortar na horizontal João Pessoa, a região metropolitana de João Pessoa até o Acre, que, felizmente ou infelizmente, a menos da metade foi pavimentada até hoje. Felizmente, porque isso diminui o desmatamento. E talvez, infelizmente, porque também diminui a integração do norte. E tem-se também a BR-163, que é Cuiabá-Santarém, que é o principal corredor da soja hoje em dia. Depois de diversas décadas foi concluída.
E a BR-174, a BR-174, a BR-163, Cuiabá-Santarém, é o principal corredor da soja. A pavimentação foi concluída após décadas e a oeste do desmatamento. Já a BR-174, Manaus-Boa Vista, é que conecta com a Venezuela. Só que existe diversas controvérsias porque ela atravessa pela área de terra indígena, a terra indígena Waimiri Atroari. E esse trecho teria de ser reconstruído, mas sua reconstrução passa por discórdias e até o momento a pavimentação local está precária. Depois temos a BR-319, que é Manaus-Porto Velho, que também foi construída, mas continua degradada, especialmente no seu setor, que é conhecido como trecho do meio. O trecho do meio necessita passar por renovações também, mas passa pela mesma questão, que é questões ambientais, e acaba que as partes bem pavimentadas é só a parte de Manaus, a parte norte e a parte sul do Porto Velho, enquanto que a interligação ainda é em muitas partes de areia. E mesmo quando tem a reconstrução, é muito rapidamente degradado. Então, teria que ser uma reconstrução e manutenção contínua, porque o norte chove muito e tem muitas árvores e vegetações de uma forma geral que acabam danificando a qualidade dessa rodovia. É, essa aqui é aquela parte que eu falei sobre o colapso e as privatizações desse período, mas que podemos avançar. Então, olhando de uma forma geral, podemos ver nesse gráfico que mostra a matriz de transporte dos principais países, é um gráfico de 2022, mostra que o Brasil lidera a independência rodoviária em comparação com os outros países. E o Brasil tem a maior dependência rodoviária do mundo, comparando a extensão do território e o uso de rodoviária e uso de rodovias. Como dá para ver aí, 63% a dependência rodoviária, enquanto que ferrovias é 18%, aqui hidrovias 2%, cabotagem 13%, duto viário 4%. A ideia seria atingir um patamar mais equilibrado, como nos Estados Unidos, no qual o rodoviário é 49%. Então, eu acredito que não está tão diferente, mas a questão é que existe 21% de ferrovias e muito eles têm uma quantidade relevante de duto viário também. A parte maior de duto viário que a gente tem é os dutos que conectam com a Argentina no projeto de Gasoabol, que envia gás natural da Argentina para o Brasil para que haja abastecimento das termoelétricas do Sul. Falando sobre o o ano 2000 foi o começo daquele plano que falei, que é o Plano Nacional de Logística e Transporte. A meta seria reduzir a participação rodoviária de 60% para 30% até 2025. Mas estou aqui em 2026 e claramente isso não foi cumprido. Por isso que começa com outros planos. Teve o PAC 1 e o PAC 2, que eu já comentei. A ideia seria novamente ser multimodal, mas isso não aconteceu. Inclusive, em 2015, a participação rodoviária havia subido para 65%. Hoje em dia está quase isso, só que 2% a menos, né? 63%. Então, começamos com os planos nacionais de logística, que é a ideia de hoje.
O PNL de 2018 focou em corredores estratégicos como ferrogrão e foco na eficiência de agronegócios e na integração multimodal. Então, sempre focando nunca desiste dessa ideia de ser multimodal. Tá em todos os planos, um dia a gente chega lá. É, a Ferrogrão, ela vai seguir juntamente com a conexão do Mato Grosso com o Pará, Cuiabá-Santarém, e já tem aquela rodovia lá. Então a ideia é que a Ferrogrão fique do lado, como nessa imagem aqui, e diminua o fluxo grande que tem de caminhões nessa BR, porque já é muito engarrafado e se criasse essa ferrovia seria ótimo para diminuir esse fluxo. Essa ferrovia ainda não foi criada, ela já tinha sido planejada antes, na verdade, antes de 2018 já tinha essa ideia e foi integrada ao PNL 2018 e até agora não foi criada porque inicialmente parte do seu trajeto passava por áreas de proteção ambiental e o caso estava no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal já julgou e informou que seria possível a construção no, no traçado planejado, só que ainda não foi concluída e está em pausa ainda esse projeto. O PNL 2035 começou a prever, foi publicado em 2021, e começou a prever revisão periódica a cada 4 anos dos PNLs. Por isso que em 2025 já foi publicado esse outro, 2050. Isso não significa que o 2035 não está mais em vigor. Os dois trabalham conjuntos de forma a completarem um ao outro. É uma ideia interessante porque é a primeira vez que existe realmente um esforço grande para manter esse planejamento de longo prazo. Mesmo que tenha essa revisão periódica de 4 anos, a ideia é que seja feito planejamento de longo prazo, que é a única forma de conseguir eh, investimentos de grande porte em modais que exigem investimentos de grande porte iniciais, como hidrovias que precisam de eclusas para nivelar os rios e permitir as passagens dos navios, para que portos sejam capazes de receber navios de maior porte e assim vai. Temos também o início das metas ambientais, então é uma grande mudança também, porque passa a se preocupar com metas ambientais de forma direta no projeto. E divide cada modal em planos setoriais. Então, tem um plano de uma forma geral e tem cadernos específicos para cada modal. Então, tem um plano ferroviário, tem um plano rodoviário, tem um plano de aviação também, de conexão pelo meio aéreo. Então, cada um tem o seu livro e fica bem mais claro ao observar de forma específica, mantendo-se nos ditames do plano geral. Também tem o começo do uso da tecnologia com Big Data para mapear os fluxos reais de carga. Então, usa-se tecnologia para conectar o país e planejar de uma forma mais eficiente. As metas do PNL 35 é que as rodovias passem a ser 50%, enquanto as ferrovias passem a ser 35%. E também tem uma grande evolução, que é o Marco Legal das Ferrovias. A partir desse momento, é possível autorização ferroviária sem leilão prévio. Então, antes, para criar uma ferrovia, tem que ser um local, um traçado onde o governo acreditava que seria necessário. Então, o governo abria a licitação e as empresas faziam suas propostas. Só que agora qualquer empresa pode fazer uma rodovia, mesmo que não seja um traçado previsto antes pelo governo. Então, basta que a empresa acredite que haja fluxo, que haja retorno financeiro naquele traçado, e é possível conseguir autorização para dar início
a criação daquela ferrovia, o que é positivo, acredito, pois permite que as ferrovias sejam expandidas, já que outras empresas privadas vão poder fazer parte desse tipo de empreendimento. E também é possível, a forma antiga também ainda é possível, o governo ainda pode ele mesmo fazer um traçado e chamar outras companhias. Depois temos o PNL 2050, que continua com essa visão de longo prazo. E a parte mais interessante é que, pela primeira vez, tem um foco explícito dentro do plano para intermodalidade de passageiros. Então, até agora era só objetivando exportação de produtos. Então, o objetivo era o agronegócio, facilitar para o agronegócio e os passageiros não eram levados em consideração. A partir desse momento, a integração de modais para transporte de passageiros passa a ser uma prioridade, pelo menos no papel. Vamos ver se vai ser efetivado. E também tem a Política Nacional de Concessão Ferroviárias, continuando com o marco legal das ferrovias, e continua-se a preocupação com a sustentabilidade. Então, de uma forma geral, temos as principais BRs do Brasil. Então, os principais eixos rodoviários são a rodovia Presidente Dutra, que é a maior do Brasil, é a BR-116, que conecta o Sudeste ao Sul, ao Nordeste. Então, é a maior rodovia do Brasil e é um pouco, ainda é na costa, mas é um pouco mais à esquerda da costa. Aqui é mais na costa, que conecta a parte da costa toda. É a 101, que é a BR litorânea, também conhecida como BR Rodovia Governador Mário Covas. É a que passa por Recife. Está conectando essas partes litorâneas. Depois disso, indo para a parte da Amazonas, a gente tem aquela que foi mencionada, que tinha sido criada no período militar, que é Manaus Boa Vista, porque vai ligar justamente a, com a Venezuela, tem essa conexão direta com a Venezuela. E tem-se também a Transamazônica, que é aquela da região metropolitana de João Pessoa até o Acre. Também tem a BR-010, que faz parte daquelas rodovias radiais, são aquelas que emanam de Brasília. Ela vai ligar Brasília a Belém. A BR-070 também, que é outra radial que liga Brasília a Cuiabá, no, no Mato Grosso, que vai estar ligado também à Bolívia. É uma forma de integrar também com a América do Sul. Também temos a BR-319, que conecta a Amazonas com Rondônia, ou seja, vai pegar Manaus até Porto Velho. E é aquela que foi mencionada que o trecho do meio atualmente está intransitável. E temos o eixo de desmatamento, com a BR-163, que é aquela que eu comentei que a Ferrogrão vai ser construída ao lado, ou seja, conecta, conecta o Mato Grosso com o Pará. E também existe possibilidade de conexão com a Transamazônica, a partir da BR-163. E, além do mais, temos a BR-364, que é essa aqui, conecta assim, de lado. Conecta Cuiabá com Porto Velho. E a rodovia interoceânica, que foi um investimento da IRSA,
A parte do Brasil nesse investimento foi a BR-364 revitalizações e a criação de uma BR que é a BR-317, que permitia essa conexão com o Peru. Então, conectar a BR-317 conecta a BR-364 com o Peru e o Acre, que a partir daí passa a ser investimento da IRSA, que conecta com os portos de São Juan aqui. Esse investimento foi o primeiro concluído da IRSA, primeiro investimento em infraestrutura sul-americana concluído, e foi concluído em 2011. Permite a conexão para exportação do lado Pacífico. Expandindo nessa ideia, atualmente o governo brasileiro tem as 5 rotas de integração da América do Sul. Essas ideias já eram projetos do IRSA antes, só que eram projetos que não deram certos por algum motivo ou estavam meio abandonados. Então, o governo brasileiro, no Consenso de Brasília, em 2023, Lula especificamente passou a advogar por essas rotas por meio do Ministério de Planejamento do Brasil. Então, a ideia são 5 rotas e elas foram feitas também para conectar com o Pacífico. Por quê? Por que com o Pacífico? Porque o Pacífico tem conexão direta com a Ásia, que é bem mais próximo do que transportar pelo Atlântico. Então, a partir dessas rotas, a exportação para a China e para outros países da Ásia fica mais barata, principalmente considerando que a China tem a maior troca de produtos com o Brasil, inclusive maior do que os Estados Unidos, em termos de exportação e importação. E essa área aqui da Ilha das Guianas conectaria com o Caribe, que também é um grande interesse do governo brasileiro. Primeiro, essa Ilha das Guianas é interessante porque é multimodal, mas usa também hidrovias. No caso, a rodovia é baseada em rodovias e tem setores de hidrovias. Ela vai abranger Roraima, Amapá e conectar o extremo norte brasileiro de Guianas e, consequentemente, a Guiana Francesa, Suriname, Guiana e também a Venezuela, fornecendo saídas pelos portos dos países do norte da América do Sul. A segunda rota é a Rota Amazônica, também conhecida como multimodal Manta-Manaus. Ela é basicamente, de forma predominante, hidroviária. Conecta os rios Solimões e Amazonas até o Peru, a Colômbia e o Equador, consequentemente alcançando o porto de Manta, no Equador. E existe também conexão com outros portos como Lima e etc. A terceira rota é a Rota Quadrante Rondon. Essa rota abrange a Rondônia e o Acre. O eixo é majoritariamente rodoviário e aqui tem aquele eixo que já tinha sido visto antes, que é a Rota Interoceânica, daquele projeto concluído em 2011, que conecta aqui a BR-364 com a BR-317 aqui, ó. Construção da BR-317 aqui, ó, que conecta aqui, ó, com os portos do Peru. E a novidade é que também tem planejamento de conexão com a Bolívia. Então,
é a expansão do projeto. O objetivo é a escoação de produção do agronegócio, principalmente da Zona Franca de Manaus, até os portos peruanos, incluindo o megaporto de Xangai. Xangai, na verdade. Aqui. Ok, a quarta rota é a rota bioceânica de Capricórnio. Conecta Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo ao Paraguai, Argentina e Chile, chegando aos portos de Antofagasta e Iquique. Reduz significativamente o tempo de viagem marítima até a China. É majoritariamente rodoviário no curto prazo, mas existe um forte planejamento ferroviário a longo prazo. Aqui é possível ver as conexões com a Argentina, o que fortalece as relações comerciais do Mercosul, e a saída pelo Chile, no porto de Antofagasta e Iquine. O problema do Chile é os Andes, que é enorme, né? E passar por eles é realmente difícil. Mas existem projetos para contornar essa passagem pelos Andes, que pode ser visto melhor na Rota 5, que é a Rota Bioceânica do Sul, ou a Rota Porto Alegre-Coquimbo. Essa rota envolve o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É uma rota multimodal. Envolve rodovia, ferrovia e hidrovia. Cruza a Argentina e o Uruguai até o porto chileno de Coquimbo. O corredor Porto Alegre-Coquimbo encontra-se parcialmente operacional porque a maior parte das rodovias já existem. Então, a principal dificuldade está na travessia da Cordilheira dos Andes, realizada atualmente por passos andinos, especialmente o Passo de Água Negra, que são áreas mais baixas da cordilheira. Só que essas áreas mais baixas ainda continuam muito grandes. Então, a ideia para exportação no longo prazo é a construção de um túnel, o túnel de Água Negra, que permitirá a conexão permanente e com maior capacidade entre Argentina e Chile. Mas essa obra ainda não foi executada. O que também é interessante porque permite conexão com o porto de Montevideo e o porto de Buenos Aires. E são, e são essas as rotas sul-americanas. Com isso, eu termino a apresentação. Ah, inclusive eu lembrei o nome daquele projeto militar que eu estava tentando lembrar, de fronte, de fronte tampão, na parte da cabeça do cachorro da Amazonas. O nome é Projeto Calha Norte. E é um projeto militar para foi um projeto militar para proteger a fronteira e preservar o local, criando unidades de proteção. E é isso. Com isso termina a apresentação. Obrigada pela atenção. Tchau.